Nós convidamos os senhores aqui hoje para falar sobre a Operação Grambel. Ela é a segunda fase da Operação Voto Livre, que foi realizada às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018. E hoje foram cumpridos 17 mandados de busca nos municípios de Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Viçosa do Ceará e Fortaleza. Essa é mais uma operação cumprindo as prioridades da Polícia Federal no combate à corrupção e desvios de recursos públicos. Corrupção não apenas eleitoral, mas também eleitoral e desvio de recursos públicos, prioridades da Polícia Federal. Nessa ocasião, então, foram apreendidos equipamentos de informática, telefones celulares, documentos, dinheiro, cheques, e esse material ainda será analisado. Essa operação ela foi iniciada com denúncias, de que poderia estar ocorrendo coação grave de servidores públicos do município para votarem e fazerem campanha para candidatos ao cargo de deputados estaduais e federal, e com a apreensão, com a execução de vários mandados na primeira fase da operação, com a análise desses equipamentos, foi possível fazer essa segunda fase, certo? No início a gente tinha indícios de crimes eleitorais, mas com a análise do material apreendido, também foi possível identificar elementos de prova de outros tipos de crimes. Então, nós temos indícios de crime de associação criminosa, coação grave a eleitores, possível desvio de verba para fins eleitorais, e outros crimes que, com o desenrolar da investigação, ainda podem ser evidenciados, certo? A próxima fase agora é novamente análise desse material apreendido, tá? Então, é possível que tenha outras fases, já foi solicitadas algumas medidas, especialmente de afastamento do servidor público, que ainda se encontra com juiz eleitoral, tá? Muitas das partes ainda investigativas estão sob sigilo, então ainda há novas medidas a serem adotadas pela polícia e também pelo Ministério Público Eleitoral, que está na investigação desde o início do inquérito policial. Também tivemos a ajuda da Controladoria Geral da União, uma vez que foram identificados elementos de desvio de verba, tanto com crimes conexos à questão eleitoral, como crimes autônomos contra a administração pública. Esse material ainda vai ser analisado e, eventualmente, serão instaurados outros inquéritos no decorrer da investigação. Nossa equipe da CEJA foi composta por 8 auditores, em parceria com a Polícia Federal, mais uma operação bem sucedida. Nessa operação nós atuamos em 5 pontos, em conjunto com a Polícia Federal. O nosso papel aqui é fazer uma busca qualificada para realmente a gente identificar e selecionar um material que realmente será decisivo para a definição dos desvios cometidos. No caso, 2 áreas basicamente nos chamaram a atenção, que é a área de saúde e a área de educação. Os detalhes, à medida que a nossa equipe analisar, serão divulgados nos relatórios futuros, certo? Mas a principal conduta delituosa que foi já identificada é o superfaturamento. Seja o superfaturamento pela não entrega do produto, ou seja o superfaturamento por cobrar valores acima do esperado. Lógico que não pode ser divulgado nada ainda dos envolvidos, mas em parceria com a Polícia Federal, tão logo a gente fecha o relatório, será dada ampla divulgação aos órgãos de imprensa. Em dinheiro foram arrecadados R$159 mil, 134 em um determinado local de busca e 24 em uma residência. Pode dizer quais locais foram? Ainda não. Foram os crimes identificados pela Polícia Federal? Desde o início da investigação, a gente identificou coação grave a eleitores, tá? Associação criminosa, possível desvio de verba, peculato, tá? E principalmente tráfico de influência. Então, são alguns dos crimes que foram identificados até então. Agentes políticos foram pedidos afastamento? Sim, foi pedido afastamento de agentes políticos. Ainda está sob análise do juiz eleitoral da 119ª, estamos aguardando. E pode haver novos pedidos nesse sentido. De que forma funcionaria esse esquema? Normalmente,
o crime de desvio de verba, o crime de corrupção ativa ou passiva, os crimes contra a administração pública de modo geral, eles necessariamente contam com a participação não apenas de agentes públicos e agentes políticos, mas de empresários, servidores públicos, terceiros. Então, é sempre uma associação que se volta para cometer esse tipo de delito. Então, nesse caso, não foge à regra, né? Nós temos empresários envolvidos, temos servidores públicos, possivelmente secretários municipais, mas como toda a matéria ainda está sob sigilo, a gente não pode se estender em dar maiores informações sobre essas condutas. De que ponto começou as investigações? Através da denúncia? As investigações começaram a partir de denúncias, né, de que estava havendo coação a servidores públicos para votar em determinado candidato ao cargo de deputado federal, com aprofundamento, porque normalmente quando se recebe uma denúncia anônima, é feita uma verificação de procedência para a gente verificar a legitimidade da denúncia, os elementos mínimos que se justificam a instauração de uma investigação, de um inquérito policial, e a partir daí, se verificando elementos consistentes de que há indícios de crime, de que há materialidade, é instaurado um inquérito, nesse caso é o que foi feito, e a partir daí se inicia várias diligências para se corroborar, para se obter elementos de prova que mostrem que realmente está ocorrendo algum tipo de crime. As investigações continuam. As investigações continuam. Essas condutas estavam sendo cometidas em prol da candidatura de um deputado, de um candidato ao cargo de deputado federal e outros candidatos ao cargo de deputado estadual. A senhora não pode falar o nome do candidato? Não podemos, porque está sob sigilo. Um áudio que circulou no WhatsApp, ele também faz parte desse bojo de investigação, próximo da eleição, um áudio que circulou pelas redes da Secretaria de Educação de Juazeiro do Norte. Quero saber qual assunto tem a ver com a investigação. Sim, tem a ver com a investigação.